Olá, alunos! Hoje estaremos começando um novo tópico dentro da matemática. Estaremos começando a falar um pouco sobre a geometria e, mais precisamente, falar sobre ângulos determinados por retas transversais. Em anos anteriores, vocês já tiveram contato com a geometria, já estudaram tópicos importantes. Mas vamos abordar agora essa matéria sobre ângulos e retas transversais. Relembrando um pouco da matéria, nós sabemos o que é um ponto. Um ponto, ele não tem medida, não tem dimensão, né? Ele simplesmente é um ponto. Então vamos pensar aqui em um ponto e vou chamar esse ponto de ponto V. Se nós colocarmos um outro ponto neste plano, estou aqui num quadro adaptado, se nós colocarmos um outro ponto aqui no plano, eu tenho agora dois pontos. Por esses dois pontos, podemos traçar uma única reta. Se eu pegar uma régua e posicioná-la sobre esses dois pontos, eu terei uma reta que passa por esses dois pontos. Essa reta ela é única, não tem como traçar outra reta diferente desta que passe sobre esses dois pontos. Vou chamar essa reta de reta R. Vamos imaginar um outro ponto fora desta reta. Vou colocar aqui um ponto S. Se nós formos traçar uma reta que passa por esse novo ponto e sobre o ponto V, eu terei uma reta distinta da anterior. Essas retas, elas estarão se cruzando, se tocando exatamente no ponto V. E esse ponto V é o que nós chamamos em geometria de um ponto de interseção entre essas retas. Portanto, as retas R e S, elas se cruzam. São retas chamadas de retas transversais. Elas possuem um ponto em comum. Reparem que essas duas retas, a reta R e a reta S, esqueci de colocar aqui o S, a reta R e a reta S, elas estão cruzando em um determinado ponto, que é o ponto V. Esse ponto V, em geometria, ele é um ponto de origem dessas retas. E temos aqui, além dessas retas, eu vou ter o que nós chamamos de regiões angulares. Eu tenho aqui regiões que formam ângulos. Eu tenho ângulos formados por 4 regiões distintas. Regiões estas que são determinadas pelas retas que aqui estão construídas. Então eu tenho ali 4 regiões angulares. E eu vou dar nome a esses ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, ângulo X, ângulo B e ângulo Y. Eu tenho ali 4 ângulos. Ângulos A, X, B e Y. Então eu tenho o ângulo A, o ângulo X, o ângulo B e o ângulo Y. A gente coloca esse símbolo, um acento sobre cada uma dessas letras, simbolizando que ele representa um ângulo, sempre letras minúsculas. Então, portanto, aqui eu tenho retas transversais que determinam 4 regiões angulares. Esse ponto de encontro entre as retas é o ponto V, chamado de vértice. Então, esses 4 aqui são ângulos. O V é o que nós chamamos de vértice. O encontro de 2 retas transversais vão determinar 4 ângulos. O vértice é o ponto de origem de uma região angular. Observe, que os lados dos ângulos
eles são formados pelas próprias retas R e S. Então eu tenho aqui 4 regiões determinadas por essas retas. E o que eu quero chamar a atenção aqui nessas regiões angulares? Vamos falar sobre os ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos? Ângulos opostos são ângulos que não possuem nenhum ponto em comum entre eles, não possuem nenhum lado em comum, porém possuem o vértice em comum. Eles são determinados por retas transversais e eles estão em regiões opostas, um oposto ao outro. Então, por exemplo, o ângulo A e B são ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho aqui o vértice, A e B são determinados pelas mesmas retas transversais, porém, eles não têm lados em comum e nem pontos em comum, apenas o vértice. São ângulos opostos. O ângulo X e Y também são ângulos opostos pelo vértice. E existe uma característica importante nos ângulos opostos pelo vértice que temos que guardar. Inclusive os nomes em geometria são muito importantes. O que são retas transversais? Retas que se cruzam em um único ponto. O que são ângulos? Regiões angulares. Temos que saber. O que é um vértice? O que são ângulos opostos? E se falamos de ângulos opostos, tem uma característica muito importante. Ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais. São chamados de ângulos congruentes. Então eu posso afirmar aqui que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos que possuem medidas iguais, têm a mesma medida. Ou seja, possuem medidas iguais. Ou seja, dois ângulos opostos pelo vértice sempre terão medidas iguais. Isso nós podemos provar matematicamente. Se nós recordarmos, nós sabemos que uma circunferência possui 360 graus. Ela é dividida em 360 partes iguais. Meia circunferência, se eu dividir uma circunferência ao meio, lógico, se eu tenho aqui a medida 0, meia circunferência dá 180 graus, mais meia circunferência, 360 graus. Meia circunferência tem 180 graus. Então, se nós analisarmos esse desenho acima aqui, se eu pegar, por exemplo, a reta S, os ângulos A e X, se eu somar A mais X, essa soma das medidas dos ângulos vai dar um ângulo que nós chamamos de ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo X é igual a 180 graus. Por sua vez, se eu pegar, por exemplo, a medida do ângulo Y mais a medida do ângulo A, também dá 180 graus. A mais Y também é igual a 180 graus. Ou seja, se a soma desses dois ângulos é 180 e a soma destes dois ângulos é 180, logo, eu poderia afirmar que a soma do ângulo A mais a soma do ângulo X é igual à soma do ângulo A mais a soma do ângulo Y. Se esta soma é 180 e esta soma é 180, o resultado de A mais X tem que ser igual ao resultado de A mais Y, que são medidas de
ângulos. Resolvendo esta equação, eu poderia simplificar o ângulo A com o ângulo A. Eles estão em lados opostos da igualdade. Logo, eu terei que o ângulo x é igual ao ângulo y. Ou seja, a medida de x é igual à medida de y. X igual a y. Provamos matematicamente através de uma equação que os ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais. Portanto, fica bem claro aí para vocês que dois ângulos opostos pelo vértice sempre possuem medidas iguais. Então, por exemplo, se eu traçar aqui duas retas transversais e dar nome aqui a alguns ângulos, vamos supor que eu chamo aqui de C, D, E e F. Nós já sabemos que o ângulo C e E são opostos pelo vértice. O ângulo C ele é congruente ao ângulo F. Esse símbolo aqui, 3 tracinhos horizontais, ou seja, o igual com mais um traço, significa congruência. Em geometria a gente não usa aí essa palavra igualdade, sim congruência, tem medidas iguais, porque eles são ângulos diferentes. Se eles são diferentes, ocupam espaços diferentes. Ele não é o mesmo, mas as suas medidas são iguais. Então falamos que é congruente. E, por exemplo, o D e o F também são congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice sempre possuem medidas iguais. É o que tem que ficar bem claro a respeito destes ângulos. Ângulos OPV, vamos chamar muito de OPV, opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais. Agora, vamos falar aqui a respeito dos ângulos adjacentes. Vou desenhar aqui regiões angulares. Vou estipular aqui um ponto. Esse ponto é a origem do nosso desenho. Vou chamar de ponto O. Colocar aqui um outro ponto. E esse ponto, no caso, vamos chamar de ponto... Aliás, 3 pontos. Vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Por esses pontos, irei traçar retas. Então, eu tenho aqui um segmento de reta OC. Começa em O e passa por C. Um outro segmento de reta OB. Começa em O, passa por B. E uma outra semirreta aqui, ela começa por O e passa por A. Então eu tenho 3 semirretas. Retas que começam em um ponto e são infinitas. Essas retas, elas estão determinando ali regiões angulares. Eu tenho aqui ao todo 3 regiões angulares. Eu tenho a região AB, que é uma região angular. Eu tenho a região que começa em A e termina em C. E tenho ainda a região BC. Ou seja, eu tenho 3 ângulos. Eu tenho o ângulo chamado de ângulo AOB. AOB. Temos o ângulo AOC e o ângulo BOC. São regiões angulares. Então, tem 3 ângulos: AOB, BOC e AOC. 3 regiões angulares distintas. E estamos falando em ângulos adjacentes. Mas antes de falar propriamente dos ângulos adjacentes, vamos falar de ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Eu diria que esses 3 ângulos, eles são consecutivos. O que é um ângulo consecutivo? São ângulos que possuem ao menos um lado em comum. Um de seus lados tem que ser comum ao outro.
Então, por exemplo, o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos consecutivos. AOB e AOB e AOC. São ângulos consecutivos. São consecutivos por quê? Porque o ângulo AOB e BOC possuem o lado BO em comum. Então, para ser consecutivo, eles têm que obrigatoriamente possuir um lado em comum. Porém, o ângulo AOB e o ângulo AOC também são ângulos consecutivos. Por que são consecutivos? Porque eles possuem pelo menos um lado em comum. Possuem o lado AO ou o lado OC. Nesse caso, além do lado, eles possuem pontos em comum. AOB e AOC. Toda a região do ângulo AOB ela é comum aos dois ângulos, ao ângulo AOB e AOC. A AOB está dentro do ângulo AOC, mas mesmo assim são consecutivos, porque possuem um lado em comum. Então aqui são exemplos de ângulos consecutivos. Esses dois ângulos são ângulos consecutivos. Ângulos que possuem um lado em comum. Mas o que tem a ver ângulos consecutivos com ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos, porém com uma particularidade. Além de ser consecutivos, eles não podem possuir nenhum outro ponto em comum, a não ser um de seus lados. Então, nesse caso, ângulos adjacentes, eu teria apenas o ângulo AOB e AOC. AOB e BOC. Vou repetir aqui, né? AOB e BOC. O ângulo AOB e BOC. Esses dois ângulos são ângulos adjacentes. Ângulos que possuem apenas um lado em comum e nenhum outro ponto. Então, a definição de ângulos adjacentes é exatamente essa. Dois ângulos são dois ângulos consecutivos são adjacentes quando possuem apenas um lado em comum. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando possuem apenas um lado em comum. Então, dois ângulos consecutivos são adjacentes quando possuem apenas um lado em comum. Eles não possuem nenhum outro ponto em comum, somente os dois lados. Poderíamos dizer também que dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são adjacentes. Poderia também afirmar assim: dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum
são chamados adjacentes. Então, tanto aqui uma definição como outra explica o que são ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando possuem apenas um lado em comum. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são chamados adjacentes. Então é a ideia e a definição de ângulos adjacentes. Portanto, se eu chegar aqui e desenhar alguns ângulos, vamos chamar aqui de ângulo O, C, D, E e F, e algumas regiões angulares. Eu poderia afirmar, por exemplo, que COD e DOE são ângulos adjacentes. Adjacentes por quê? Porque o COD e o DOE possuem um lado em comum. Então, esses dois pares de ângulos são ângulos adjacentes. Se eu falar aqui do ângulo, por exemplo, COD e EOF, esses dois ângulos não são adjacentes. Por quê? Porque eles não possuem nenhum lado em comum. Eles têm aqui o vértice O em comum, mas não possuem lados em comum. Eles estão separados um do outro. Então, esses casos aqui não são adjacentes. Não adjacentes. Se eu falar aqui, por exemplo, do ângulo DOE e DOF, eles também não são adjacentes. Apesar do DOE e DOF terem um lado DO em comum, o ângulo DOE está dentro do ângulo DOF. Todos os pontos aqui pertencem ao ângulo DOF também. Eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Então, aqui não adjacente. Então, para ser adjacente, tem que possuir apenas um lado em comum, nenhum outro ponto. E obrigatoriamente tem que ter um lado em comum. Então, este é a definição de ângulos adjacentes que nós vimos hoje. Acabamos de falar sobre os ângulos consecutivos e ângulos adjacentes e vamos aqui finalizar essa aula de hoje com os ângulos correspondentes. Dadas duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Vamos traduzir isso para um desenho. Dadas duas retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas que não se cruzam, retas que não se interceptam, retas que estão sempre a uma mesma distância uma da outra. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma régua e vou traçar duas retas paralelas. Eu tenho, por exemplo, uma reta R e vou chamar a outra reta de uma reta S. Duas retas paralelas. Retas que não se cruzam. E vou traçar ainda uma terceira reta paralela a essas duas. Vou traçar uma reta transversal a elas. Vamos imaginar aqui uma reta transversal. Então, dando nome a essas retas, eu vou chamar a reta que está em azul de reta R. A reta que está em roxo de reta S. E a reta preta, a reta transversal a essas retas paralelas, de reta T. Então, retas R, S, T. R e S são retas paralelas. R é paralelo a S. O símbolo de paralelismo são dois tracinhos um pouco inclinados, um ao lado do outro.
retas paralelas. Então, R é paralelo a S. Essas três retas estão determinando regiões angulares. Eu tenho aqui, nessa reta de cima, uma região, 4 regiões angulares. Eu tenho aqui regiões angulares e aqui embaixo também tenho regiões angulares. Eu vou dar nome a essas regiões angulares. Eu vou chamar aqui de região A, B, C e D. Aqui de E, F, G e H. A, B, C, D, E, F, G e H. 4 regiões angulares. Regiões A, B, C e D. Regiões que estão em vermelho. Regiões angulares E, F, G e H. O que seriam ângulos correspondentes? Ângulos que estão construídos sobre retas paralelas diferentes. A reta R é diferente da reta S, cortadas por uma transversal. Eu tenho ao todo aqui 8 regiões angulares. Porém, elas se correspondem duas a duas. Por exemplo, o ângulo A, ele se encontra na mesma região angular do ângulo E, porém em retas paralelas diferentes. Eles são correspondentes, possuem a mesma medida. São ângulos congruentes, ângulos que possuem a mesma medida. Então, A e E, o ângulo A e o ângulo E, são chamados de ângulos correspondentes. Eles estão em retas diferentes, cortadas por uma transversal. Porém, ocupam regiões angulares que possuem a mesma medida. O ângulo B e o ângulo F. B é essa parte de baixo, F, essa parte de baixo aqui correspondente. Então, o ângulo B e o ângulo F são ângulos correspondentes, logo são congruentes. O ângulo C e o ângulo G também são ângulos correspondentes. Se são correspondentes, em retas paralelas, cortadas por uma transversal, são ângulos congruentes, possuem a mesma medida. E por último aqui, o ângulo D e o ângulo H. D e H são ângulos correspondentes, possuem a mesma medida. Então eu posso afirmar que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo E, B é congruente ao ângulo F, C congruente ao G e o ângulo D é congruente ao ângulo H. Lembrando que a palavra congruente quer dizer que possui a mesma medida. E aqui dizendo também que se o A é igual a E, o A também é igual ao C. São ângulos opostos pelo vértice. Se o E é igual ao G, o A também é igual a G. São ângulos opostos pelos vértices E e G. Se A é congruente a E é congruente a G. Logo, A e G são congruentes. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre alguns nomes aí importantes. Ângulos opostos pelo vértice, ângulos adjacentes e falamos sobre os ângulos correspondentes, que no caso de duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Portanto, essa foi a nossa aula sobre ângulos determinados por retas transversais e falamos sobre pontos importantes. Fiquem atentos às palavras novas, como congruentes, como ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos adjacentes, ângulos consecutivos. Veja esse vídeo, reveja, consulte o material no seu livro, no material que vocês receberão, né? E procurem
fazer um bom alicerce nessa matéria, porque a base de uma matéria está no seu alicerce, nos pontos principais, no início da matéria. Até a nossa próxima aula.